Olá pessoal, um ótimo dia para todo mundo. Vamos começar hoje a estudar a trigonometria, tá certo? Vão ser diversas aulas, várias aulas sobre este assunto. Claro que de uma forma assim mais rápida e resumida, mas você acompanhar direitinho vai dar tudo certo. Vamos começar o seguinte: a trigonometria ela foi desenvolvida para resolver problemas utilizando triângulos, certo? Então ela utiliza os triângulos para resolver problemas. Basicamente é isso. Vamos começar então com o estudo do triângulo retângulo, que você já tem uma ideia, né? O triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, um ângulo de 90, e os outros dois ângulos são ângulos agudos, quer dizer, é claro que sendo a soma dos três ângulos igual a 90 graus, B mais C, né? Tirando 90, B mais C vai dar quanto? 90. São ângulos agudos. Então vale, começando aqui, ó, vale a relação de Pitágoras, teorema de Pitágoras. A2 igual a B2 mais C2. O que quer dizer isso? O quadrado do lado maior é a soma dos quadrados dos outros dois lados. Os outros dois lados chamam-se catetos e o lado maior chama hipotenusa. A2 igual a B2 mais C2. Outra relação importante. Como a soma dos três ângulos é 180, os internos, né? Os três internos é 180. Tirando 90, B mais C igual a 90. Ou seja, a soma dos dois ângulos agudos de um triângulo retângulo é sempre 90 graus. São chamados ângulos complementares. O seno do ângulo B. Olha o ângulo B. O ângulo B é formado por dois lados. Esse lado, que é o cateto, e esse lado, que é a hipotenusa. Então, tirando a hipotenusa, o outro lado que forma o ângulo B é chamado cateto adjacente ao ângulo B. Certo? Então, um dos lados que forma um ângulo é chamado cateto adjacente, o outro é hipotenusa. Outra coisa, observando aí do ângulo B, o cateto que está na frente dele, que está oposto a ele, é o cateto B, chamado cateto oposto ao ângulo. O ângulo é formado por dois lados. O cateto que fecha o ângulo lá na frente é chamado cateto oposto. Então o ângulo B tem cateto oposto B e cateto adjacente C. Agora vamos ver o ângulo C. O ângulo C é formado pela hipotenusa e esse cateto. Esse cateto é chamado cateto adjacente do ângulo C. O cateto B é cateto adjacente do ângulo C. É um dos lados que forma o ângulo C. Sem ser a hipotenusa é o lado que forma o ângulo C, chamado cateto adjacente. E o cateto oposto ao ângulo C, ó, o cateto oposto ao ângulo C é o cateto C. Certo? Então vamos lá. O seno do ângulo B é definido como sendo cateto oposto ao ângulo B, ó, ângulo B, cateto oposto ao ângulo B é B, dividido pela hipotenusa. Então o seno de B é B sobre A. Ó, B dividido por A, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mas como os ângulos são complementares, a soma deles é 90, o seno do ângulo B é igual ao cosseno do ângulo C. É o mesmo valor, é B sobre A. Como é que é definido o cosseno? Vamos lá, cosseno de B é o cateto adjacente a B, C, dividido pela hipotenusa A, C sobre A. Mas como os ângulos são complementares, o cosseno de B é igual ao seno de C. Viu? Então, quando dois ângulos são complementares, ou seja, quando eles somam 90 graus, o seno de um é o cosseno do outro. Ó, o seno de um é o cosseno do outro. Tá certo? Então, como é que é definido o seno do triângulo retângulo? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cosseno? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa.
O cateto oposto é aquele que está na frente do ângulo, lá do outro lado. E o cateto adjacente é aquele que é um dos lados que forma o ângulo, certo? A tangente do ângulo B, vamos ver aqui, ó, tangente do ângulo B. A tangente é definida como sendo cateto oposto, B, dividido pelo cateto adjacente, C. A tangente é o cateto oposto dividido pelo adjacente. Entendeu? O cateto oposto é aquele que fica oposto lá na frente. E o cateto adjacente é um dos lados que forma o ângulo, sem ser hipotenusa, é o outro lado que forma o ângulo. Tangente de C, ao ângulo C lá em cima. Cateto oposto, C, dividido pelo cateto adjacente B, C sobre B. Agora observa que os números B sobre C e C sobre B são números o quê? Inversos. Então é por isso que eu escrevi que a tangente do ângulo B é o inverso da tangente de C. Um sobre quer dizer inverso e vice-versa. São números inversos, viu? Então se a tangente de B é, por exemplo, 2, a tangente de C é 1 sobre 2, é meio. São números inversos. Mas a tangente de B também pode ser calculada assim, ó. A tangente de B pode ser calculada pelo seno de B dividido pelo cosseno de B. Então, se você divide o seno de um ângulo pelo cosseno dele mesmo, você vai ter a tangente dele. E a tangente de C é seno de C dividido por cosseno C também. Outra relação importante é essa, ó. O seno ao quadrado do ângulo B, mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo B, essa soma dos quadrados é igual a 1. Mesma coisa com o ângulo C. O seno ao quadrado de C mais o cosseno ao quadrado de C é igual a 1. Certo? Então essas relações têm que ser estudadas, têm que ser entendidas, têm que ser decoradas. Tá bom? Então, importantíssimo. Quando dois ângulos são complementares, ou seja, quando a soma deles é 90, o seno de um é igual ao cosseno do outro e as tangentes deles são inversas. O seno de um é igual ao cosseno do outro e as tangentes são inversas, certo? A tangente pode ser calculada dividindo o seno pelo cosseno do mesmo ângulo, tá? E ainda, o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Ó, seno ao quadrado de B mais cosseno ao quadrado de B é igual a 1. Seno ao quadrado de C mais cosseno ao quadrado de C é igual a 1. Nós vamos ter a oportunidade de exercitar estas relações nos exercícios. Ó, vamos lá. Vamos lá. Aqui ó, a folhinha para o exercício. Tá bom? Então, começar com o exercício 1 assim, ó. Exercício 1. Vou dar aqui um triângulo, certo? Um triângulo o quê? Triângulo retângulo, quer dizer, é aquele que tem um ângulo reto, certo? Vamos chamar aí de os vértices B, A, C, que são correspondem aos ângulos, né? A hipotenusa A, um cateto é raiz quadrada de 5, o outro cateto é raiz quadrada de 3. Certo até aí? Então, o que nós estamos pedindo para ser calculado? Está pedindo para ser calculado, letra A, calcular a hipotenusa. A hipotenusa é o que eu chamei de A, que é o lado maior do triângulo retângulo. É o lado que se opõe ao maior ângulo. É um teorema importante da matemática. Em todo triângulo,
O maior lado se opõe ao maior ângulo e vice-versa. O maior ângulo se opõe ao maior lado. Certo? Esse lado aqui é o menor dos três, não é? Esse ângulo oposto a ele, ângulo B, é o menor dos três. Certo? Então, calcular a hipotenusa. Como que eu calculo a hipotenusa? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, que é o quê? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. É a fórmula do Teorema de Pitágoras, né? Então vai ficar assim, ó, hipotenusa A2 é igual. O B pode ser um dos dois, tá? Então vai ficar assim, ó, raiz de 5 ao quadrado mais o outro, raiz de 3 ao quadrado. Então A ao quadrado é igual. Quanto que é raiz de 5 ao quadrado? Ora, uma raiz quadrada elevada ao quadrado, você elimina o radical. Fica o quê? 5. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Então, A ao quadrado é igual a quanto? 8. O A, então, vai ser o quê? Raiz quadrada de 8. Tá? Raiz quadrada de 8, você pode escrever assim, ó. Raiz de 4 vezes 2, não é? Porque 4 vezes 2 não são 8. Aí você extrai raiz separadamente. Raiz, sempre que for multiplicação, pode fazer isso. Com soma e subtração, não, viu? Raiz quadrada de 4 é o quê? 2. E a raiz de 2, como não é número inteiro, é número irracional, permanece na raiz. Quer dizer que a raiz quadrada de 8 é o quê? 2 raiz de 2. Raiz de 8, né? É 2 raiz de 2. Tá? Agora veja. Vamos calcular outra coisa. O que é outra coisa que está pedindo para calcular? Seno de B. Vamos calcular aqui em cima, ó. Acho que dá, né? Chegar um pouquinho para cá, fugir um pouquinho da luz, para minha mão não atrapalhar. Letra B, aliás, letra B. Eu estou pedindo para calcular o seno do ângulo B. O que é o seno de um ângulo? O ângulo B está aqui. O seno é definido como a medida do cateto oposto, ó, raiz de 3 dividido pela medida da hipotenusa. A hipotenusa eu acabei de calcular. É o que? 2 raiz de 2. Agora veja bem, quando você tem uma raiz no denominador, a gente racionaliza o denominador. Que negócio é esse? Eu vou multiplicar os dois termos dessa fração pela raiz do denominador. Repetindo, racionalizar a fração, racionalizar o denominador, é multiplicar os dois termos da fração pela raiz que está no denominador. Então vai ficar assim, ó, raiz de 3 vezes raiz de 2 sobre 2 raiz de 2 vezes raiz de 2. Isso vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2 vezes 2, 4. Viu bem como é que eu fiz? Vou repetir. Eu estou com 1 minuto só de tempo, mas vai dar. Eu multiplico os dois termos da fração, olha eles aqui, pela o radical que está no denominador, que é a raiz de 2. Aí fica raiz de 3 vezes raiz de 2, 3 vezes 2, raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, porque 2 vezes 2, 4. Raiz de 4 é 2, vezes 2 está lá fora, 4. Pessoal, 30 segundos, eu vou voltar com estes exercícios na próxima aula, tá? Então, até a próxima e muito obrigado.